digno de glória e louvor. Levantemos nossas mãos, adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvor. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, digno de glória e louvor. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, Senhor. Aleluia. E perto quero estar, e vai junto aos pés, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, Deus, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei, eu não sou apenas
tudo que há em mim. Senhor, deixa eu pensar nessa noite. Eu quero te ofertar, mas ainda tô pouco, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparar ao que eu ganhei, declarei forte, não sou apenas servo, não sou apenas servo, eu amigo. Veremos Jesus.
com o pastor Hugo, queria que você aplaudisse ao Senhor bem forte. Vamos receber a glória de Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Satisfação estar aqui nesta noite oportuna para glorificarmos a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se você trouxe o exemplar da Bíblia, Salmo número 51. Salmo número 51. Vamos ler alguns versos deste cântico e meditar na palavra de Deus. Se eu puder estar de pé nesse momento. Salmo número 51 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mau, para que seja justificado quando falares e puro ao julgares. Verso de número 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Podeis sentar. Queridos irmãos, nessa oportunidade, eu quero compartilhar uma breve meditação da palavra de Deus sobre o tema o pecado do homem versus a graça de Deus. Nós acabamos de ler alguns versos bíblicos deste escritor sagrado, a saber, o segundo rei de Israel, Davi, que é conhecido porque foi denominado homem segundo o coração de Deus. Alguém que Deus olhou, se agradou, escolheu, separou, capacitou com teu Espírito, enviou, confirmou, respaldou e esteve com Davi em todos os momentos da sua vida. Deus acha Davi e com o teu santo óleo Deus derrama sobre ele o teu Espírito Santo. Entretanto, Davi, mesmo sendo ungido por Deus,
ele continuava sendo um ser humano. Um ser humano falível, suscetível ao erro, ao pecado, à transgressão e à iniquidade. Davi, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, ele cometeu erros, cometeu pecados. E o Salmo número 51 é uma confissão de Davi referente aos seus pecados e como ele se sentia diante da transgressão que ele havia cometido. Se pararmos para analisar o Salmo, Davi destaca os adjetivos ou atributos de Deus, mas também qualifica a natureza humana sua e pessoal como negativa. Ele vai destacando, ele vai reconhecendo, ele vai pontuando. Primeiro, ele destaca a misericórdia de Deus. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Então, primeiro, ele invoca a presença de Deus, destacando que Deus é misericordioso, e além disso, ele é benigno. E quando ele destaca a misericórdia e a benignidade de Deus, ele também solicita a Deus que Deus derrame sobre ele um favor que ele não merecia. Ele diz: apaga as minhas transgressões. Aí ele continua: segundo a multidão das suas misericórdias. Ele está dizendo: Senhor, eu transgredi, eu errei, eu falhei, mas a multidão das tuas misericórdias sobrepõe-se ao meu pecado. E aí ele vem pedindo a Deus que o lave, que o purifique, e ele vem confessando: Senhor, eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Davi vem dizendo: contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal. Ele vem confessando o seu erro, ele vem confessando as suas transgressões, ele vem confessando a sua iniquidade. E ele diz no verso 9: esconde a sua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Aí no verso 10 ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Um homem segundo o coração de Deus, que em determinado momento da sua vida perdeu a essência divina e se inclinou a cometer atos pecaminosos. Antes de ser repreendido, ele não tinha se arrependido. Alguém que tinha um coração sensível a Deus, alguém que obedecia a Deus, alguém que tinha prazer na presença de Deus, nas coisas de Deus, ele
no decorrer do tempo, ele deixa o seu coração ser maculado, se sujar, desejar os pecados e as concupiscências carnais. Alguém que é denominado homem segundo o coração de Deus está com o coração impuro, um coração sujo, um coração inclinado ao pecado. O espírito, ou seja, propósitos do seu interior que não são mais retos, mas ele estava agora vivendo uma vida, olha aqui, tortuosa, desvios, desvaneios, atalhos. Agora ele está pegando atalhos. O coração não está mais puro, não está mais limpo, o coração está maculado, manchado, sujo, o teu espírito não está mais reto, o teu espírito está desviado, e ele não se arrepende até Deus levantar o profeta, ir até ele e o repreende. E quando Deus o repreende através do profeta, ele se prostra, ele reconhece e ele se converte. O termo conversão é girar 180 graus. Se o caminho do pecado está para lá, ele estava caminhando no caminho do pecado, ele se converte a 180 graus, ele dá as costas ao caminho do pecado e agora ele retoma no caminho da santificação. Ele se arrepende, ele confessa, ele jejua, ele ora e ele reconhece que precisa de uma renovação. Renovar, fazer novamente. Ele precisa de um espírito reto, voltar à retidão. Não há maior retidão do que se prostrar diante de Deus e confessar o seu pecado e pedir: Senhor, dá-me uma nova oportunidade e gera dentro de mim o coração do primeiro amor. O primeiro amor é o coração que você faz tudo para Deus, não através da rotina ou das obrigações, mas você faz tudo para Deus com prazer, satisfação e alegria. Tem que arrumar a cadeira, deixa comigo. Tem que limpar o chão, deixa comigo. Tem que ficar na porta, deixa comigo. Tem que fazer qualquer tipo de trabalho que não, ainda que não seja visto pelos homens, deixa comigo. Por quê? Porque o coração está inflamado pela presença de Deus. Está inflamado pela presença do Espírito, e o seu prazer é contribuir para Deus, para com Deus e para com a obra de Deus. O pecado do homem afasta a presença divina. Isso está enraizado na nossa carne.
O apóstolo Paulo sabia muito bem disso, porque ele sofreu com um espinho na carne. E ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele olha para si, ele tem no seu intelecto, na sua consciência, as suas práticas, e ele sabe da guerra que ele passa, carne e espírito, e ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Escute bem: pecar, todos nós já pecamos e continuaremos lutando contra as concupiscências da nossa carne até o último minuto, até o último suspiro, até o último momento. Iremos ter essa labuta entre a carne e o espírito, a carne nos inclinando para o pecado, mas o espírito tendo sede da presença de Deus. A escola bíblica lá na igreja é sexta-feira, e após a escola bíblica, lá no bairro do outro lado da BR, tem uma pracinha e tem uma lanchonetezinha pequenininha, e a dona lá que faz o salgado, que salgado que ela faz? A minha esposa gosta muito. E saímos da escola bíblica, nós fomos lá e comemos um salgado. Quando a gente saiu, eu estava entrando no carro, eu ouço alguém dizendo: pastor, pastor. Eu olhei, vem um rapaz: pastor, eu estou ali tomando uma cerveja, mas eu te vi. Eu falei: não, eu tenho que falar com o pastor. Pastor, ora por mim, me ajude em oração, porque eu estou meio desorientado da vida. Eu não estou conseguindo achar o equilíbrio, e eu estou sem uma direção. Eu olhei para ele, coloquei as mãos, a mão no ombro dele e disse: amigão, você vai bater de um lado, você vai bater de outro. Você vai tentar uma coisa, vai tentar outra. Vai tentar preenchimento ali na sua cerveja que você falou que está tomando, e outras coisas mais. Eu olhei para ele e falei assim: você conhece o caminho, e Deus está esperando o seu posicionamento. Alguém que já bebeu da água, alguém que já experimentou essa água viva, mas que infelizmente foi vencido pela concupiscência da sua carne, e agora a sua carne está forte e o teu espírito está fraco. Ele veio pedir ajuda em oração. Eu falei: com certeza estarei orando por você, mas não aceite ficar debaixo do governo da sua carne, porque Deus tem salvação para o teu espírito. Eu falei: se esforce para ir no culto, para ouvir a palavra de Deus. Estarei intercedendo por tua vida. Na mesma semana passada, uma família me liga, uma esposa desesperada, gente, desesperada, falou: pastor, me ajuda, eu não estou aguentando mais, eu não sei o que eu faço. Falei: o que houve? Fulano é o marido dela,
usou droga, pegou o carro. E olha só, gente, ele dirigia na avenida um carro, e quando ele olhava as pessoas, pastor Saulo, ele via as pessoas com armas atirando no carro dele. Todas as pessoas, ele pegava o carro, ele jogava o carro em cima das pessoas, e desviava, via outro, jogava o carro em cima das pessoas. Ela falou: pastor, me ajuda, ele está alucinado. Ele parou aqui dizendo que o carro está todo alvejado, dizendo: olha, gente, como o carro está todo alvejado de bala, olha os pneus furados. E a esposa falava: meu filho, não tem nada, o carro não tem um risco, olha o pneu furado, você não está vendo. E ela desesperada, pedindo ajuda. Nós conseguimos pegar ele e levar para o PA. A médica deu uma injeção, ele dormiu, ficou 24 horas dormindo. Nós conseguimos levar ele para casa, e quando ele acordou depois, ele falou: me conte a verdade, o que aconteceu, aonde está o carro, vocês viram o pneu do carro? E a esposa falou: o carro está intacto. Ele falou: mentira. Ela falou: está intacto. Ele falou: me conte a verdade, por favor. A verdade é que o carro não tem nenhuma nenhuma. Ele falou: eu fiquei alucinado. Eu falei: você ficou, amigo. Você quer ajuda? Ele falou: quero. Eu imediatamente liguei para um pastor amigo e falei: pastor, eu estou com uma aula aqui. Tem vaga aí na casa de recuperação? Ele só me fez uma pergunta. Ele falou: tem documento? Eu falei: tem. Eu falei: então pode trazer. Eu falei: amiga, eu vou entrar e vou embora. Porque se você não aceitar o tratamento de Deus, você vai perecer, você vai perder a sua salvação. Ele entrou no carro, deixamos ele lá numa quarta-feira. Domingo pela manhã eu fui no culto lá nessa casa de recuperação. Já tinha um outro semblante. E o pastor pregava e ele glorificava a Deus. Quando ele olhou e falou assim: muito obrigado, eu quero sair daqui transformado. Eu falei: então alimente a sua alma, alimente o teu espírito e enfraqueça a tua carne. Ele falou: amém, pastor, eu quero mudar de vida. O pecado gera consequências, mas a graça de Deus nos justifica. A graça de Deus é maior do que o nosso pecado. Talvez alguém aqui não tenha cometido um pecado de adultério, um pecado de homicídio, de roubo, de furto, mas talvez esteja com o coração enrijecido, duro. Talvez não tenha mais aquela sensibilidade do início. Talvez estejamos no automático e precisamos pedir a Deus: Senhor, crie-me um novo coração. Um coração sem reservas. Porque ao passar do tempo, a gente, se não vigiarmos, colocamos reservas para Deus. E aí cometemos um erro. O erro da mornidão. E o Senhor repreendeu um dos anjos da igreja da Ásia, dizendo: porque não és frio nem quente, mas és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Que possamos entender e meditar que a graça de Deus, ela é salvadora. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24 diz assim: porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós temos a graça de Deus liberada sobre nós, o livre acesso. Se em algum momento tropeçarmos em alguma pedra, João escreveu dizendo em sua carta: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que intercede por nós. A graça de Deus, ela é salvífica, a graça de Deus é perdoadora. A graça de Deus, ela favorece o pecador sem ele merecer. O salmista, ele diz: tirou de um charco horrível, de um lamaçal terrível, e firmou os meus pés sobre a rocha. Deus tem prazer em levantar o caído, em perdoar o pecador e em firmar os seus pés sobre a rocha que é Jesus, a rocha inabalável que firma os pés daqueles que buscam a presença de Deus. Não estamos aqui porque merecemos, estamos aqui porque fomos justificados. Não estamos aqui porque praticamos alguma boa obra. Estamos aqui porque Cristo morreu no Calvário para nos justificar diante de Deus. Glória a Deus. Não estamos aqui pela nossa obra, estamos aqui pela obra de Cristo. Não estamos aqui porque nós amamos a Deus, não. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós não temos mérito algum de estarmos aqui, mas a glória sempre será de Deus. Porque Ele é o nosso resgatador. Ele projetou e arquitetou o plano de salvação. Ele arquitetou, Ele planejou, Ele executou, Ele consumou, Ele pagou o preço, e Ele continua operando sobre nós e nos sustentando até o dia da sua vida. Glória a Deus. Nós estamos aqui pela graça de Deus. Estamos aqui, olha aqui para mim, por gentileza, eu já termino, porque o Espírito Santo é incansável. O Espírito de Deus é incansável. Quantas vezes o Espírito de Deus falou assim: entra à direita e você entrou à esquerda. Aí lá na frente, depois que você viu que tinha pegado o caminho errado da vida, Ele falou assim: agora volta e começa de novo. Mesmo que você tenha entrado para a esquerda, eu te falando você entrar à direita, agora eu vou te conduzir novamente. O Espírito de Deus é incansável. Ele tem prazer. Deus não tem prazer na morte de ninguém, mas Deus tem prazer na salvação da alma. O ser humano é tão pecador que ninguém se justifica diante de Deus pelas obras. Para os judeus, olha aqui, Moisés é o cara, o maior profeta do Antigo Testamento, porque ele esteve com Deus. Só que você sabia que teve uma hora que Deus olhou e falou assim: vou matar esse cara. A Bíblia diz que Deus tentou matar Moisés. A Bíblia diz que Deus ia matar Moisés. Sim ou não, pastor? Deus olhou e falou assim: vou matar esse cara agora. A esposa de Moisés olha para Moisés, tem o discernimento do cenário e falou assim: meu marido vai morrer, Deus vai matar ele.
Zípora pega o filho, Moisés tinha que ter circuncidado o menino. Moisés desobedece e não circuncida. Deus olha e fala: meu filho desobedeceu, eu vou matar. Zípora pega o filho, pega uma pedra e circuncida o menino. Quando o menino é circuncidado, a ira de Deus se aplaca e Moisés permanece vivo. Por causa de uma ação de uma esposa santa. O maior profeta para Israel quase partiu por causa de desobediência. Davi cometeu pecado. Salomão também. Os grandes homens de Deus erraram, mas Jesus permaneceu puro, e Ele foi a expiação pelos nossos pecados. Graças a Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Porque quando dobramos o nosso joelho, nós não oramos dizendo: Senhor, pelo meu sangue, pela minha justiça. Mas dobramos os nossos joelhos e clamamos: Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus, pela justiça de Cristo que foi consumada no Calvário para a remissão dos nossos pecados. Eu oro: Senhor, tenha misericórdia de mim. E aí o que acontece, pastor? O céu se abre e a nossa oração chega diante de Deus como um aroma suave às suas narinas. Deus nos ouve porque somos bons? Não, porque Jesus morreu no Calvário para nos salvar. Você pode estar de pé nesse momento? Eu vi um vídeo essa semana. Para finalizar, eu vi um vídeo essa semana, eu não sei se alguém viu. O homem que estava caçando, ele viu uma águia, aquela águia preta com a cabeça branca. Como é que é o nome dela? Alguém sabe? É uma águia que tem na bandeira, eu acho que é americana, dos Estados Unidos. É uma águia. Aí ele estava caçando e ele viu uma águia pousada longe. Ele falou assim: Senhor, Deus, ele falou assim: Deus, se o Senhor me ouve, me permita chegar perto daquela águia. Ele filmando, ele dizendo, ele dando testemunho. Ele falou: estou aqui caçando, tinha uma águia ali. Eu falei assim: Deus, se o Senhor me ouve mesmo, me permita chegar perto da águia. Aí ele virou e falou assim: eu fiz essa oração para Deus. E de repente ele vira e fala assim: ó, olha a águia aqui. E a águia pousou no ombro dele. Deus nos ouve, segundo a sua graça, mediante o sacrifício de Cristo no Calvário. Todos pecaram? Sim. Mas em Cristo temos a justificação das nossas transgressões. Estamos aqui por causa do sangue de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, graças nós te rendemos, porque o véu do templo se rasgou e nós temos acesso à tua presença, por Jesus, o teu Filho unigênito. Obrigado por essa divina oportunidade de estarmos mais uma vez sendo alimentados e cuidados pelo Senhor. Sabemos que não somos dignos, mas a tua graça é abundante, porque aonde abundou o pecado, superabundou a tua graça. Que o Senhor continue nos conduzindo pelo teu Santo Espírito, que o Senhor continue gerando em nós inspiração para que possamos ser homens, e também as irmãs que estão aqui, mulheres de Deus, inspiradas e governadas pelo teu Santo Espírito, que possamos resplandecer a luz de Cristo, para que mais almas entendam o Evangelho,
sejam alcançadas, justificadas e tenham a sua salvação selada pelo Senhor. Obrigado por esse privilégio de ter a tua graça derramada sobre nós. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Queridos, estenda a sua mão para frente. Que Deus te abençoe grandemente. Que o favor de Deus esteja sobre a tua vida. A graça de Deus é maior do que as nossas transgressões. A graça de Deus é maior do que o nosso pecado. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para todos sempre, e todos digam. Você pode aplaudir o nome do Senhor.